Esse assunto vai ser complicado e polêmico, mas acho que é extremamente necessário e por isso eu decidi trazer ele aqui para o canal. Só que antes de começar a falar sobre o tema, eu já quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu não sou um analista político e eu não tive tempo para fazer uma extensa pesquisa analisando cada detalhe levantado por cada um dos lados que se envolveu aí nessa grande polêmica entre governo, MBL, liberais e conservadores, diferentes núcleos da esquerda fazendo oposição a si mesmos. E segundo, que o assunto permeia vários pontos que não são exatamente o foco do que eu vou trazer aqui para essa discussão. Então, por mais que eu acredite que é muito importante o que eu tenho a dizer aqui para vocês, também é importante que depois vocês façam suas próprias pesquisas, vocês vão verificar as fontes, enfim, tirem as suas próprias conclusões, apenas usem como base o que eu vou trazer nesse vídeo. Bom, para começar a falar desse assunto, eu preciso ler o tal do texto apavorante, leitura obrigatória, né? Aquele texto calamitoso divulgado pelo Bolsonaro e que meio que catapultou toda essa questão aí. Se você já leu o texto e não quer ler de novo, né, não quer escutar um texto que você já leu, você pode pular para esse tempo aí que está aparecendo na tela, e aí vai ser exatamente quando o texto termina. Enfim, não vou me enrolar muito. O texto diz o seguinte: temos muito para agradecer a Bolsonaro. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito com o Congresso e de comunicação amadora para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. Desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal presidencialismo de coalizão, o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Não são políticos, mas servidores sindicalistas, sindicalistas de toga e grupos empresariais bem posicionados nas teias de poder. Os verdadeiros donos do orçamento. As lagostas do STF e os espumantes com 4 prêmios internacionais são só a face gourmet do nosso absolutismo orçamentário. Todos nós sabíamos disso, mas queríamos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto ou cooptado. Na próxima eleição, tudo poderia mudar. Infelizmente não era isso, não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. Descobrimos que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem sua bênção, sempre a contragosto. Nenhuma simples redução do número de ministérios pode ser feita. Corremos o risco de uma MP caducar e o Brasil ser obrigado a ter 29 ministros e voltar para a estrutura do Temer. Isso é do interesse de quem? Qual é o propósito de o Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo, que é exclusivamente do interesse operacional deste último, além de ser promessa de campanha? Querem, na verdade, é manter nichos de controle sobre orçamento para indicar os ministros que vão permitir sangrar estes recursos para objetivos não republicanos. Historinha com mais de 500 anos por aqui. Que poder, de fato, tem o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. Se não negocia com o Congresso, é amador e não sabe fazer política. Se negocia, sucumbiu à velha política. O que resta, se 100% dos caminhos estão errados na visão dos analistas políticos? A continuar tudo como está, as corporações vão comandar o governo Bolsonaro na marra e aprovar o mínimo para que o Brasil não quebre, apenas para continuarem mantendo seus privilégios. O moribundo Brasil será mantido vivo por aparelhos para que os privilegiados continuem mamando. É fato inegável. Está assim há 519 anos. Morto, mas procriando. Foi assim, provavelmente continuará assim. Antes de Bolsonaro, vivíamos em um cativeiro, sequestrado pelas corporações, mas tínhamos a falsa impressão de que nossos representantes eleitos tinham efetivo poder de apresentar suas agendas. Era falso. FHC foi reeleito prometendo segurar o dólar e soltou-o 2 meses depois. Lula foi eleito criticando a política de FHC e nomeou um presidente do Bank Boston. Fez reforma da Previdência e aumentou os juros. Dilma foi eleita criticando o neoliberalismo e indicou Joaquim Levy. Tudo para manter o cadáver procriando por múltiplos de 4 anos. Agora, como a agenda de Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação, pelo jeito nem dos militares, o sequestro fica mais evidente e o cárcere começa a se mostrar sufocante. Na hipótese mais provável, o governo será desidratado até morrer de inanição, com vitória para as corporações, que sempre vencem. Daremos adeus a Moro, Mansueto e Guedes. Estão atrapalhando as corporações, não terão lugar por muito tempo. Na pior hipótese, ficamos ingovernáveis
e os agentes econômicos internos e externos desistem do Brasil. Teremos um orçamento destruído, aumentando o desemprego, a inflação e com calotes generalizados. Perfeitamente plausível, claramente possível. A hipótese nuclear é uma ruptura institucional irreversível, com desfecho imprevisível. É o Brasil sendo zerado, sem direito para ninguém e sem dinheiro para nada. Não se sabe como será reconstruído. Não é impossível, basta olhar para a Argentina e para a Venezuela. A economia desses países não é funcional, podemos chegar lá. Está longe de ser impossível. Agradeçamos a Bolsonaro, pois em menos de 5 meses provou de forma inequívoca que o Brasil só é governável se atender o interesse das corporações. Nunca será governável para atender aos interesses dos eleitores. Tenho certeza que esquerdistas não votaram na Dilma para Joaquim Levy ser indicado ministro. Foi o que aconteceu, pois precisavam manter o cadáver Brasil procriando. Sem controle do orçamento, as corporações morrem. O Brasil está disfuncional, como nunca antes. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora não fez nada de fato. Não aprovou nada, só tentou e fracassou. Ele é só um óculos com grau certo para vermos que o rei sempre esteve nu e é horroroso. Infelizmente, o diagnóstico racional é claro. Céu. Ok, esse texto, divulgado pelo próprio presidente, apesar de não ser ele o autor, gerou um impacto muito grande no Brasil. Enquanto a oposição dava risada, a própria direita se dividiu, com algumas pessoas concordando com o texto e com essa ideia de que parece impossível controlar o Brasil se não for na base do toma lá da cá, né, e da velha política, e outros, é claro, considerando um completo absurdo o próprio presidente divulgar um negócio dessa maneira. Pelo que eu li, e agora eu não vou cravar a informação porque eu não sou especialista, isso foge um pouco da minha alçada, então pesquisem por vocês mesmos depois, mas pelo que eu li, esse texto também foi um dos responsáveis pelo aumento do dólar, a queda da bolsa, enfim, afastou o interesse de investidores aqui no Brasil. Na minha cabeça isso parece fazer sentido, afinal de contas o presidente do Brasil disse que não consegue governar, então as pessoas ficam preocupadas e decidem não investir no Brasil. Mas enfim, esse não é o ponto central do vídeo, apenas quero mostrar como esse texto possui de fato muita relevância nessa história. Aí o que aconteceu? Apoiadores do governo Bolsonaro prometeram um grande ato, uma grande manifestação no dia 26. E o objetivo dessa manifestação seria de fato pressionar o Congresso para mostrar que o povo quer a aprovação das pautas levantadas pelo governo Bolsonaro. Então, essa manifestação defende, por exemplo, a reforma da Previdência, o pacote anticrimes do Moro. E acredito que isso faça bastante sentido, porque assumindo que aquele texto divulgado pelo Bolsonaro faz sentido também, que ele tem bastante verdade por trás daquilo que foi escrito, o povo novamente fica de mãos atadas assistindo os políticos brincarem com o país, jogarem com ele, enquanto os representantes que a gente elegeu, que a gente colocou no poder para mudar as coisas, não possuem de fato esse poder para mudar nada. Por isso eu entendo essa manifestação do dia 26 como o povo querendo mostrar, lembrar os políticos de que eles foram eleitos para cumprir os desejos da população e não os interesses deles próprios. E agora que eu começo a falar do MBL, que sentou o pau tanto nessa carta aí que foi divulgada pelo presidente, como se recusou a participar das manifestações do dia 26 e até falaram alguns absurdos sobre a manifestação em si, que eles iam invadir o Congresso, como se isso fosse de forma literal, que isso era um golpe, algumas coisas desse tipo. Eu não me lembro exatamente quais foram as palavras utilizadas pelos representantes do MBL. Eu assisti um vídeo desse cara aqui, um vídeo do MBL, em que ele comenta essa carta do Bolsonaro e sinceramente foi um dos piores vídeos que eu já vi no canal do MBL de longe. Ele interpretou a carta como, sei lá, um estudante da terceira série interpretaria um livro de física quântica. Falou que com isso o Bolsonaro assumiu que ele não fez nada, e num tom sarcástico, ele falou que o Bolsonaro pegou os créditos por algumas mudanças que nem foram propostas pelo governo dele, então que na verdade seriam conquistas ainda do governo anterior. Mas acho que a pior parte é quando ele tenta relativizar essa ingovernabilidade, falando que todos os presidentes anteriores conseguiram passar por cima disso e passar suas reformas, suas propostas. Mano, tu realmente leu a carta inteira? É claro que os presidentes anteriores conseguiram governar, e passar suas propostas, porque eles entraram no jogo, eles entraram nesse sistema, eles praticaram o toma lá da cá, eles serviram as grandes corporações. A carta deixa claro que o Bolsonaro pode sim melhorar a sua governabilidade, ele só precisa fazer parte do sistema, como sempre foi. Dá pra passar a reforma da Previdência na semana que vem. É só criar um monte de cargos, oferecer ele em troca de votos aí dos deputados e fazer o toma lá da cá mesmo, praticar aquela velha política. Eu vou ser sincero, quando o Bolsonaro foi eleito, eu já sabia que ele teria muita dificuldade para passar os projetos dele, justamente porque ele se propôs a fazer as coisas sem ter o rabo preso, sem oferecer nada pra ninguém. A ideia era simplesmente fazer como as coisas deveriam ser feitas, criar uma proposta, passar ela pros deputados e eles votassem conforme
conforme suas convicções. Acontece que para isso funcionar não adianta mudar só o presidente, você tem que mudar a maior parte, assim, mas a maior parte mesmo dos deputados também. O que é muito mais difícil de fazer, porque a maior parte dos deputados do Brasil são totalmente despreparados. Eu só vi uma sessão da Câmara para ver o tamanho do papelão que é aquilo lá. A maior parte nem sabe o que está fazendo lá dentro. Eles sequer possuem uma ideologia de fato e muitas vezes eles nem sabem a diferença que a proposta que eles vão aceitar ou recusar faz para o país. Eles só vão na onda que favorece mais eles. Então eu imaginava que pelo menos um reflexo que o governo Bolsonaro poderia trazer para o país seria mostrar, evidenciar esse cenário, como está acontecendo, e fazer com que a população marcasse esses nomes, essas pessoas que votaram contra propostas que são, obviamente, fundamentais para o país não quebrar, para conseguir se desenvolver. Um cara que vota contra a reforma da Previdência ou o pacote anticrimes do Moro não merece receber mais nenhum voto em nenhuma eleição, nunca mais, pelo resto da vida. Porque claramente esse cara tá lá só para defender os próprios interesses, ou os interesses das pessoas com quem ele tem rabo preso. Então, na minha visão, essas manifestações do dia 26 são muito importantes, sim. Os políticos precisam ser pressionados, eles precisam se lembrar de que eles estão lá para nos servir e que se a maior parte do país votou no Bolsonaro, não foi para ele fazer papel de figuração lá dentro. A gente quer que as propostas deles sejam passadas. O Danilo Gentili fez uma série de tweets sobre esse tema, dizendo que a direita meio que estava brigando pelo protagonismo dos grandes feitos. E o mais lamentável é que isso parece fazer sentido. O único motivo pelo qual eu vejo o MBL tirando o corpo fora dessas manifestações é porque eles não vão ser protagonistas, né? Eles estariam lá só para apoiar realmente. O que eu considero lamentável ao extremo. É muito verdade que o MBL é um dos maiores apoiadores do governo para passar essa reforma da Previdência e que eles fazem um trabalho muito importante nesse sentido. E eu acho bom você não se esquecer disso também, porque assim como eu considero bem idiota o MBL comprando essa briga contra o governo, eu também considero um tanto quanto idiota a direita de forma geral comprando uma briga contra o MBL. Galera, a gente ainda tá num país dominado pela esquerda em muitos sentidos. A situação não tá confortável o suficiente para que a direita possa ficar se dividindo, se atacando e sendo oposição dela mesma, sem que isso possa criar um grande estrago pro país, fazendo com que a direita de forma geral perca muita credibilidade. A esquerda já fez isso, já se dividiu, já foi um lado meio PT e PDT, né? Ciro Gomes e Lula, Haddad. Isso com certeza também foi um dos fatores que ajudou a direita a tomar o poder, pelo menos em alguma proporção. Eu vejo muita gente chamando o MBL de aproveitador, falando que eles surfaram na onda do Bolsonaro e que agora eles estão se virando contra ele. Então, sinceramente, pra mim sempre ficou bem claro que o Bolsonaro não é e nem nunca foi a primeira opção do MBL. E eu posso dizer que o Bolsonaro também não era a minha primeira opção. Se eu tivesse o poder de escolher qualquer um sozinho, só com o meu voto, talvez eu escolheria o Amoedo. Acontece que o MBL, assim como eu, decidiu ir pelo pragmático. O Bolsonaro era a única opção de direita que realmente tinha potencial de chegar ao poder. Por isso, eles se apoiaram. E principalmente por causa do Paulo Guedes, esse sim eu posso dizer com convicção de que é alinhado a praticamente todos os princípios que o MBL defende. Querendo você admitir isso ou não, o MBL ajudou a direita do Brasil em muitos pontos. Eles ajudaram pra caramba no impeachment da Dilma. Os vídeos deles, especialmente com o Kim, com o Mamãe Falei, ajudaram a disseminar o discurso da direita para mais pessoas. Então eu acho que crucificar o MBL por causa dessa postura, que eu concordo que está sendo muito errada, pode ser um grande tiro no pé lá na frente também. Eu definitivamente esperava ver outra postura do Arthur, Mamãe Falei, que lançou um vídeo sobre esse tema, onde ele não se esclareceu realmente, né, não conseguiu ficar de fato contra o MBL, esperava ver outra postura do Kim, esperava que algum deles pudesse se virar contra o movimento, né? Pudesse discordar, mostrar que apesar deles fazerem parte do MBL, eles não concordam com a posição que o MBL como um todo está adotando. Só um adendo aqui rapidinho, no vídeo em que o Kim soltou, dando a justificativa dele, dizendo por que ele não vai apoiar as manifestações, ele fala que ele é contra porque uma das pautas é invadir o Congresso, alguma coisa assim, que todo mundo está dizendo que isso não passa de fake news, né? E seria o principal motivo, e o outro é porque já existe uma manifestação do próprio MBL em prol da reforma da Previdência, então se fosse esse o principal motivo também não teria por que as pessoas fazerem em dias diferentes. Só que essa manifestação do dia 26 não é só em prol da reforma da Previdência, mas em prol do governo e das suas pautas e exigindo que elas sejam aprovadas, pois essa é a vontade do povo que elegeu o Bolsonaro, que seria favorável à reforma da Previdência, ao pacote anticrime do Moro. Então não necessariamente uma manifestação anularia a outra, mas foi essa a justificativa que o Kim deu. Não concordo com ela, acho que ele deveria rever isso, assim como todo o MBL, enfim, só para complementar mesmo. Mas ao menos para mim, o fato deles errarem aqui
não desqualifica todos os acertos que eles também tiveram ao longo de suas campanhas, o exemplo que eles estão dando, cortando seus privilégios, né, cortando orçamento de vários lugares, as propostas que eles estão lutando para passar. Então eu acho que para quem é direita, seja liberal ou conservador, passar a ver o MBL como um vilão, como um inimigo, por conta desse episódio, é no mínimo bem pouco prudente. Eu não espero que o MBL e os seus representantes sejam perfeitos, que eles sempre tomem as decisões corretas, que eles façam tudo o que eu espero que eles façam, que eles praticamente pensem que nem eu em todos os aspectos políticos, assim como eu também não espero nada disso do Bolsonaro. Eu sei que eu vou discordar de várias decisões que o Bolsonaro vai tomar ao longo desses 4 anos, se ele ficar lá durante todo esse tempo, espero que fique. Mas entender que o Bolsonaro comete erros e vai cometer erros também ao longo do seu mandato, significa então que é melhor que tivesse o Haddad no lugar dele? Que eu prefiro o Haddad? Então, nossa, me arrependi. Estaria muito melhor com o Haddad agora. Claro que não! Nem pensar! Nunca! Se as coisas estão ruins com o Bolsonaro, com o Haddad elas estariam centenas, milhares de vezes pior. O Haddad, nessa altura do campeonato, simplesmente estaria praticando tomar lá da cá para passar suas propostas, estaria imprimindo dinheiro pra caramba, porque ficou super claro no plano de governo econômico dele e até do Ciro Gomes, enfim, que isso fazia parte do plano deles, então ele estaria imprimindo dinheiro para passar a falsa sensação pro povo de que as coisas estão legais e de que novamente a população tem ali o seu poder de compra. Só que isso obviamente ia acarretar em inflação lá pra frente, uma crise econômica estratosférica, o país só ia quebrando mais e mais, então de jeito nenhum as coisas estariam melhores com Haddad. Não, nem pensar. O cara não conseguiu controlar o orçamento da campanha dele, ele ia conseguir controlar o do Brasil? Até parece, né? A Janaína Pascoal foi outra que se posicionou contra essas manifestações e tem alguns tweets dela que eu achei bem interessantes porque na minha cabeça não fazem nenhum sentido e eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês entendem e concordam com ela. Por exemplo, esse daqui, onde ela fala: mas quem o está colocando em risco, né, o Bolsonaro, quem está colocando o Bolsonaro em risco é ele, os filhos dele e alguns assessores que o cercam. Acordem, dia 26, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá que parar de fazer drama para trabalhar. Janaína, fazer drama? Sério? Se as ruas estiverem vazias, não é o Bolsonaro que vai se dar conta, vou ter que parar de chororô aqui agora e começar a trabalhar. A mensagem muito mais clara que isso vai passar é pro Congresso, de que o Bolsonaro perdeu todos os seus apoiadores. Imagina só, se você tem um grande manifesto em prol do governo atual e ele acaba ficando vazio, parece que esse governo não tem apoio nenhum. Aí vai ficar muito mais difícil de passar as propostas dele, porque o povo não apoia o governo, por que então os deputados, senadores vão apoiar? É sério que vocês não conseguem ver o quão prejudicial seria para a direita do país se uma manifestação lutando pelas principais pautas de direita fosse um fracasso retumbante? Ela finaliza falando: pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocinem. Eu só peço o básico, reflitam. Ela fala ali ao longo da thread dela que não tem sentido se manifestar pelo governo que já está no poder, mas qual é a lógica? A manifestação serve justamente para mostrar que o povo quer passar as reformas do governo que está no poder. Só dá para se manifestar quando é oposição? Basicamente, então, você quer entregar todo o poder da narrativa para a oposição, porque simplesmente quando há manifestação é contra o governo, dando a impressão de que todo mundo é contra o governo. Então, cara, eu tô tentando refletir sobre toda essa thread, mas para mim não faz sentido algum. Eu juro, eu tô tentando, mas não vejo sentido. Eu não tô entendendo o que vocês realmente querem do governo atual. Vocês ficam falando que estão misturando articulação com toma lá da cá, que uma coisa não é necessariamente a outra, mas eu sei que vocês também sabem que a maior parte dos deputados que estão lá indecisos, né, se vão votar a favor ou contra a reforma da Previdência, eles não estão esperando um bom argumento, eles estão esperando uma boa grana. Essa é a verdade. É claro que articular no sentido literal é simplesmente ir lá, argumentar, tentar convencer. O MBL fez alguns vídeos explicando isso, fez até uma sketch mostrando que basicamente articular é você explicar para um deputado o que significa uma proposta que ele já deveria ter lido, né? E que ele tem uma grande equipe para ler e explicar para ele o que é essa proposta, mas você precisa ir lá pessoalmente explicar a proposta para ele, e isso é articulação, porque aparentemente tem muito deputado burro que simplesmente não sabe o que a proposta está querendo propor, né? Ele não leu ela, não pediu para nenhum dos seus assessores ler, e articular seria explicar para aquele cara com jeitinho, pessoalmente, através da sua equipe. Tá, mas e os outros? E aquela densa camada que só vai votar se tiver algum benefício com isso? Então é para entrar no toma lá da cá.
só que de um jeito mais bonitinho. Como eu não sou político, eu tô aqui cagando regra, só dando a minha opinião, e eu também não sou um grande idealista, eu vou falar que eu preferia que a reforma da Previdência fosse passada, mesmo que fosse com toma lá da cá, do que ela simplesmente fosse negada por uma questão de idealismo, de não querer entrar na velha política. O ideal seria passar a reforma da Previdência e todas as outras reformas do governo de forma limpa e honesta, fazendo como deveria ser. Só que o sistema político do Brasil é tão merda que é praticamente impossível. A gente está tentando aí, digamos, uma última cartada com pressão popular, e se isso não der certo, o Centrão não votar do lado da direita e não votar a favor dessas reformas, se eles continuarem lá defendendo apenas os próprios interesses, esperando um cargo, esperando algum benefício, talvez seja menos pior beneficiar meia dúzia de arrombado lá que não consegue trabalhar em prol do povo, para pelo menos passar uma reforma que vai salvar o país de uma crise econômica estratosférica, do que afundar o país numa crise por uma questão ideológica e idealista. Eu sei que é bem perigoso falar isso, falar, nossa, eu tô incentivando a corrupção, oh meu Deus do céu, eu sou um cara podre. Infelizmente, na minha cabeça, eu tô sendo pragmático, porque a gente tá dentro de um sistema político que não funciona. Ele é praticamente feito, criado, moldado e sustentado para ser corrupto. E não vai ser em um único governo de direita que a gente vai conseguir revolucionar todo esse sistema, limpar todas as pessoas que estão lá dentro. Vai precisar de mais do que um mandato, de mais do que um presidente de direita para conseguir fazer isso. Tá tudo aparelhado, é quase uma questão cultural da política do Brasil que ela seja feita dessa forma, né, com barganha entre os políticos. Então é claro que precisa de uma reforma política, que as coisas precisam mudar. Aquela reforma proposta pelo Partido Novo lá, achava bem interessante, inclusive. Só que antes disso a gente precisa resolver esse rombo financeiro, né? Esse buraco negro que foi deixado por anos e anos sendo governados pela esquerda. E fazer isso nessa merda de sistema totalmente corrupto, como eu já disse, criado para ser corrupto, que o Brasil sustenta até hoje, é uma tarefa, assim, além de muito ingrata, praticamente impossível. Bom, é mais ou menos isso. Como eu falei, pesquise você também por conta própria sobre esse tema, porque eu não sou um grande analista político, eu sou um cara aqui dando a minha opinião política, assim como provavelmente você também é, então a gente tá aqui trocando uma ideia, fique à vontade para discordar, mas principalmente para ir correr atrás da informação também, não simplesmente acreditar em tudo que você ouve de fulano, de ciclano, ou enfim, de mim. Na minha opinião, se você é um apoiador do governo, você deveria ir nessas manifestações, sim. Também acho que você não deveria odiar o MBL por conta desse episódio, porque é possível que o MBL ainda faça coisas positivas pro país, apesar de eu também achar que eles erraram e erraram feio nesse episódio, assim como os outros que também ficaram contra essas manifestações. E infelizmente, eu acredito que a realidade do Brasil é isso aí mesmo. Nosso sistema político é uma merda, é muito difícil de trabalhar aqui dentro se você tentar ser honesto, é um sistema que beneficia a desonestidade, então se você tenta ser honesto, você acaba sendo consumido pelo sistema, você não consegue fazer nada, você fica realmente travado e todo mundo luta contra você. E de fato eu vejo que o governo Bolsonaro tá só escancarando isso a níveis nunca antes vistos. Pra mim, hoje, acreditar que tudo pode ser feito de forma honesta e bonitinha, apenas praticando a política da forma que ela deve ser feita e com articulações que basicamente são conversas e argumentações, enfim, que isso vai fazer com que o país todo se desenvolva melhor e a gente resolve todos os problemas do Brasil, isso é bem utópico, acho bem complicado que seja assim. Então eu vejo bastante verdade naquela carta divulgada pelo Bolsonaro, por mais que tenha sido imprudente, por mais que ela tenha prejudicado o país, a gente tá vivendo um momento de ruptura em que é importante também o povo se dar conta cada vez mais disso, e quem é a favor dessas mudanças e quem tá cansado dessa putaria que é o nosso sistema político, tem mais é que se revoltar aqui pra rua, fazer manifestação pacífica, é claro. Isso é uma coisa que me deixa preocupado nessas manifestações, sempre corre o risco de acontecer alguma merda, até porque podem ir opositores lá no meio, já querendo fazer merda, né, querendo tocar fogo em alguma coisa pra jogar a culpa depois. Ah, olha só a manifestação badernista aqui. Isso acontece dos dois lados, tá? Não tô falando que é a esquerda que faz isso contra a direita, enfim. É sempre um risco. Mas é isso, esse vídeo já ficou gigantesco, é uma opinião sobre um assunto muito complicado, mas eu acho que também é um assunto bem importante. O momento que a gente vive é bem conturbado aqui no Brasil no momento, então eu sinto que faz parte do meu dever como comunicador, né, como influenciador, digamos assim, também manifestar a minha opinião sobre tudo isso. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa um like se você gostou, seu feedback ali embaixo, compartilha com seus amigos, aquela coisa de sempre, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, agora eu vou indo, até mais, fui!